Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 30, diz a palavra de Deus: Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Até aqui, os amados podem sentar em nome de Jesus. Quando nós falamos sobre fé, nós falamos sobre algo que é intrínseco e pessoal ao homem. Quando nós falamos sobre fé, nós imaginamos em algo que nós escolhemos se temos ou não. Nós escolhemos se exercemos fé ou não. Mas o ser humano em si e por natureza é um ser crédulo. O ser humano, o homem, inevitavelmente, ele é um ser que tem fé. O homem tem fé em algo. O homem tem fé em alguém. E nós podemos enxergar a aplicação da fé na vida do ser humano nas coisas mínimas. Por exemplo, quando você vai ao médico, o médico realiza a consulta, o médico diz que você tem determinada doença, você acredita. O médico diz que o tratamento é o tratamento que ele especifica para você, você acredita. O médico receita um remédio para você, você pega aquela receita e vai no farmacêutico, entrega a receita, o farmacêutico te entrega aquele remédio e você toma, faz aquele tratamento. Por quê? Porque você acredita que aquilo vai funcionar. Quem te garante que aquele remédio vai te curar? Quem te garante que aquele remédio não vai ser um veneno para você? Quem te garante que aquele remédio não vai te matar? Você precisa acreditar na palavra do médico para que você possa realizar o tratamento que ele especificou para você. Você precisa de fé ao pegar o seu dinheiro, o ordenado do mês, o ordenado da semana e colocar no banco. Quem te garante que o banco vai guardar o teu dinheiro? Quem te garante que o banco vai proteger o teu dinheiro? Quantos casos nós temos de pessoas que colocaram dinheiro no banco e, como num passe de mágica, o dinheiro sumiu? Quem te garante que o banco não vai se apropriar do teu dinheiro? Você precisa de fé para entender que o seu dinheiro estará seguro, o seu dinheiro estará guardado e o seu dinheiro estará rendendo no banco. Você precisa de fé até mesmo para tomar um elevador. Quando você toma um elevador, você precisa de fé para entender que ele vai te levar ao andar que você quer e para crer que, enquanto você estiver no trajeto, os cabos de aço desse elevador não vão arrebentar e você não vai cair, você não vai se espatifar. Você precisa de fé ao confiar um segredo seu a alguém. Você precisa de fé. Então, inevitavelmente, o homem é um ser de fé. O homem crê em algo ou em alguém. Ele precisa crer em algo ou em alguém. Mas quando nós falamos de fé, em especial naquilo que a Bíblia Sagrada nos diz e nos comunica como sendo fé. A palavra fé no grego bíblico é a palavra pistes. E a palavra pistes, ela pode ser traduzida como crença. Ela pode ser traduzida como convicção. Ela pode ser traduzida como confiança. Ela pode ser traduzida como constância nessa fé. Ela pode ser traduzida como persuasão. E cada tradução possível para essa palavra, ela nos ensina algo. Então, o que é ter fé? Fé é exercer crença, é crer em algo. Naturalmente, quando falamos de fé, sempre temos em mente a fé que direcionamos a Deus. Então, para que sejamos cristãos, é necessário que tenhamos fé. Sem fé, diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu entendo que fé é convicção, é eu crer em Deus e essa crença não ser algo superficial, não ser algo apenas que eu externo para as pessoas, mas algo intrínseco a mim, algo interno, algo que domina totalmente o meu coração. É algo que faz parte da minha vida. Não é dizer que crê, é crer de fato. Porque existem muitas pessoas que dizem eu creio, mas isso é da boca para fora. Na realidade, quando essa fé é confrontada, na realidade se mostra e se manifesta que não.
Essas pessoas, por mais que digam que creem, não creem de fato. Quando eu entendo que fé em Deus é confiança, eu preciso entender que eu tenho que crer em Deus. Essa crença tem que ser uma convicção pessoal, e essa crença tem que me levar a confiar em Deus. E confiar em Deus talvez seja a prova máxima da nossa fé. Essa exigência de confiar em Deus talvez seja a prova máxima dessa fé. Por quê? Porque se eu confio em Deus, eu vou crer na sua provisão. O que é que o texto que nós estamos tratando aqui, ele trata? O texto diz, ou fala da ansiedade, das ansiedades da vida, das preocupações do ser humano. Quando o homem muitas vezes passa por dificuldades na vida, e ele angustia-se, ele preocupa-se, e então Jesus começa a ensinar essa lição para demonstrar para ele que Deus, ele cuida dos pássaros que não plantam, nem colhem, mas Deus não deixa que eles passem fome. Jesus, ele ensina que Deus cuida dos lírios do campo, e eles externam a sua beleza, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belamente como os lírios do campo. E aí Jesus vai e ensina, será que vocês não são muito mais importantes do que os lírios do campo? Será que vocês não têm mais importância para Deus? Se Deus cuida deles, por que Deus não cuidaria de você? Então confiança talvez seja a prova máxima da nossa fé, porque muitas vezes Deus vai mandar nós colocarmos o pé no escuro. Muitas vezes Deus vai nos mandar colocar o nosso pé onde não sentimos o chão, e a confiança nos levará a colocarmos o pé e andarmos, ainda que seja sobre as águas. A confiança em Deus nos leva a fazer e tomar uma atitude semelhante à atitude que Abraão tomou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é confiança. É sair sem rumo, é sair sem destino, apenas guiado pela voz de Deus, guiado pela palavra de Deus. Isso é confiança. Quando eu entendo que fé é persistência, é constância nessa confiança e nessa crença em Deus, eu entendo que essa fé precisa ser praticada. Constância. Eu preciso praticar essa fé, mas além de praticar essa fé, eu preciso perseverar nessa fé, eu preciso ser constante nessa fé. O que é perseverar na fé e ser constante na fé? É estar dependendo de Deus e confiando cada vez mais. Confiando independente de circunstâncias, independente de situações. Quando eu entendo que essa fé é persuasão, persuasão vem de persuadir, persuadir vem de ser convencido, convencer ou ser convencido. Então a verdadeira fé que é aplicada na minha vida é uma fé que me leva a entender que eu fui convencido por Deus a confiar nele. Se eu não fui plenamente convencido a confiar em Deus, então eu não tenho fé. Aí você diz: pastor, mas como é que eu vou perceber isso? Como é que eu vou entender isso? É muito simples. Quando você for confrontado, como você agirá? Ou quando você é confrontado pelas adversidades da vida, como você age? Como você reage? Você confia em Deus? Ou você duvida? Ou você busca outros meios? Ou você busca outras alternativas? É assim que nós sabemos se nós fomos persuadidos por Deus, se nós fomos convencidos por Deus. Quando estamos, muitas vezes, em perigo de morte, cremos que Deus nos livrará, ou lá no fundo nos bate aquele medo, aquele receio. Com isso não estou dizendo para você que devemos nos expor ao perigo, pois a Bíblia Sagrada diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a mesma Bíblia que diz não tentarás o Senhor teu Deus é a mesma Bíblia que diz: se forem picados por serpente não lhes fará dano algum, se beberem alguma coisa mortífera não morrerão. Isso é persuasão, isso é ser persuadido, isso é crer, isso é ter fé de fato em Deus. Todo ser humano é crente,
todo ser humano crê em algo. E eu poderia falar para você que existem pelo menos 4 tipos de fé. A primeira fé é a fé natural. A fé natural todo ser humano tem. E é a fé que se aplica quando eu disse a você: você precisa ter fé para clicar no elevador, você precisa ter fé para ir no médico, você precisa ter fé para crer em algo, por mais natural que seja. Essa fé natural também é aquela que faz o homem crer em deuses que ele mesmo cria. Deuses que são fruto da sua imaginação. Essa é a fé natural. Todo ser humano tem fé. Aí você diz para mim: pastor, mas existem aqueles que se intitulam ateus, e o ateu é aquele que não tem fé. Mentira. O ateu, ele precisa ter mais fé do que crente, pois para acreditar que o mundo surgiu, que o universo surgiu do nada, por acaso, se você for estudar realmente a teoria, você vai perceber que foram necessários vários acidentes para que o universo se formasse, para que os planetas se formassem, para que a Terra tivesse as condições de ter vida e ser habitada. Você precisa de muita fé para acreditar que tudo isso surgiu do nada, que isso não teve alguém por trás. Então, ao contrário do que se pensa, ser ateu não é ser um ser isento de fé. Pelo contrário, é preciso ter muita fé para ser ateu. Existe um livro de um escritor americano chamado Norman Geisler. E o nome do livro o título do livro é Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. No livro, ele trata de questões científicas, provando que é muito mais viável crer na existência de Deus do que crer na inexistência desse Deus. Então, todo ser humano tem fé. Primeira fé, fé natural. A segunda fé é a fé que nos leva a crer em Cristo. Nós ouvimos a palavra da verdade, nós entendemos a palavra da verdade, nós fomos convencidos pela palavra da verdade e nós acreditamos que existe um Deus. Contaram-nos que há 2000 anos atrás nasceu um homem em Belém, e esse homem recebeu o nome de Jesus. Esse homem, após 30 anos, foi batizado, começou a fazer milagres, começou a ressuscitar pessoas. Aos 33 anos e meio, ele foi levado à cruz, foi crucificado, morreu e ressuscitou e está vivo nos céus. Alguém nos falou isso e nós decidimos crer nesse Jesus. Mas essa fé também talvez não seja de grande valia. Ela é importante porque ela é direcionada a Jesus. Mas da mesma forma que nós direcionamos essa fé a Jesus, outros direcionam essa fé a Confúcio. Outros direcionam essa fé a Maomé. Outros direcionam essa fé a Buda. Então essa fé, ela é importante, mas ela não é tão extraordinária assim. Essa é a segunda fé. A terceira fé é a fé salvífica. A fé salvífica é aquela retratada em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé que nos leva à salvação. Sem essa fé é impossível ser salvo. A convicção na salvação, a convicção, a crença, é o abraçar o sacrifício de Cristo. Essa fé salva. E a quarta fé é a fé como dom. Quando alguém recebe o Espírito Santo, quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, existe um dom chamado fé. E esse dom chamado fé faz com que milagres, com que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida e faz com que sejamos instrumentos para que Deus realize tais coisas. É uma fé distinta. Alguém pode ter a fé salvífica e não ter o dom da fé. Então todo ser humano, ele é crente, todo ser humano crê. Então a questão não é o homem tem fé ou não tem fé. A questão é em quem nós depositamos a nossa fé. Qual é o objeto da nossa fé? Porque assim como cremos em Jesus, outros creem em qualquer outra coisa. Então a questão é, qual é o objeto da nossa fé? Qual é o objeto da sua fé? O objeto da fé do cristão é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que cremos que fez os céus e a terra. Aquele que fez o mar.
aquele que é o dono de tudo, segundo diz a Bíblia Sagrada, do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. A nossa fé é exercida e exercitada nesse ser. Em quem está a sua fé? Em Deus? Em quem está a sua fé? No vereador? Em quem está a sua fé? No prefeito? No governador? No deputado? No senador? No presidente? Em quem está a nossa fé? Que temos fé está claro, a questão é quem é o objeto da nossa fé. O homem pode ser o alvo da nossa fé, mas o homem é falho, o homem é limitado. Mas se a nossa fé estiver direcionada a Ele, a Bíblia Sagrada diz que tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quê? Ao que crê em quem? Ao que crê nele. Tudo é possível, porque a mesma Bíblia diz que para Deus não haverá impossíveis. Qual é o objeto da nossa fé? Quem tem sido o objeto da nossa fé? A nossa fé nos faz viver debaixo da providência de Deus, crendo que Deus, Ele cumprirá as promessas que Ele fez ao seu povo, que Ele fez aos seus filhos. E essa crença nas promessas que Deus fez a cada um de nós, nos faz sermos a Ele obedientes e perseverantes. Se dizemos que temos fé em Deus, mas não somos a Ele obedientes, alguma coisa está errada na nossa fé. Se dizemos que temos fé em Deus e não somos perseverantes nessa fé, então alguma coisa está errada nessa fé. Todo aquele que retrocede não é fruto da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: o justo viverá pela fé. Se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Se o justo vive da fé, ele avança, ele evolui, ele cresce, ele persevera, ele prossegue. Mas se recuar, a minha alma não se compraz nele, não tem fé. A minha fé inevitavelmente me levará à obediência a Ele, porque fé também pode ser traduzida como fidelidade, e essa fé também me levará a prosseguir, a perseverar na presença dEle. Então, enquanto alguns estão recuando, estão retrocedendo, a verdade é que de fato está lhes faltando fé. A fé nos faz obedecer e perseverar independentemente das circunstâncias ou das consequências. Por quê? Porque as circunstâncias muitas vezes são adversas. Passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por lutas, e a nossa fé deve nos levar a perseverar, ainda que passemos por essas situações, ou ainda que tenhamos que enfrentar as consequências dessa fé. E quais são as consequências dessa fé? As consequências dessa fé muitas vezes será ser abandonado pelas pessoas. As consequências dessa fé talvez muitas vezes será ser perseguido pelas pessoas. As consequências dessa fé talvez será muitas vezes sermos mortos por essas pessoas. Mas se temos fé, nós perseveramos, independentemente das circunstâncias e independentemente das consequências. Essa palavra é para levar você à reflexão se de fato você tem fé. Ou se você é como esses que Jesus intitula aqui como homens de pouca fé. O natural é que à medida que caminhamos com Jesus, essa fé cresça, essa fé aumente. À medida que caminhamos com Deus, a fé tem que aumentar, a fé tem que crescer. Por quê? Porque à medida que caminhamos com Deus, nós o conhecemos melhor. À medida que caminhamos com Deus, nós desfrutamos da sua provisão, nós experimentamos os seus milagres, nós presenciamos os seus milagres. E a pergunta que eu faço para você é: se a tendência natural é que à medida que eu caminho com Jesus, a minha fé cresça, a minha fé aumente, por que que você, quanto mais tempo de igreja você tem, mais frio você fica? Quanto mais tempo de fé você tem, mais longe de Deus você está.
Quanto mais experiência você tem na caminhada, mais você se afasta de Deus, mais você deixa de viver por essa fé, mais você deixa o mundo sequestrar o seu coração. O que é que está acontecendo? Algo de antinatural está acontecendo com você, porque o natural, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me aproximo dele. Essa fé, essa crença, essa convicção, essa certeza me leva a viver mais próximo dele. Se a minha vida hoje não está mais próxima de Deus do que estava ontem, alguma coisa está errada com a minha fé. Isso é para você pensar e analisar como é que está a sua vida. Como é que está a sua fé? A sua fé será analisada a partir da sua comunhão com Deus, da sua crença, mas acima de tudo, da sua persistência, consistência e fidelidade, obediência a Deus. Numa dessas reflexões, Deus nos desmascara, expõe diante de nós e joga na nossa cara que, ao contrário do que pensamos, não cremos. Ao contrário do que pensamos, não temos fé. Não foi para um dos seus apóstolos que Jesus diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. O homem não era apóstolo? Por que Jesus o adverte e diz: não seja incrédulo? Um apóstolo incrédulo? Não foi para outro dos seus apóstolos que Jesus: Pedro, quando te converteres, mas o homem não é apóstolo? E como é que Jesus está dizendo? Quando se converter? É apóstolo e não é convertido ainda? Numa dessas, Jesus mostra para nós, expõe diante de nós que nós pensamos que temos fé, dizemos que temos fé, mas não temos fé. A nossa fé é uma fraude. A nossa fé é uma criação da nossa mente. Talvez alguns de nós caminhamos há tanto tempo com Ele, mas não sabemos de fato o que é ter fé nele. E a fé, ela só será uma realidade na nossa vida quando ela for confrontada. Nesse texto, Jesus repreende os seus discípulos. Jesus confronta os seus discípulos por eles serem homens de pequena fé. Observe que a fé, ela é medida por Jesus. Grande, pequena, média. Ela é medida por Jesus. E os seus apóstolos aqui, os seus discípulos aqui, são confrontados por ele, por serem homens de pequena fé. E a palavra, ou a expressão que aparece no texto grego aqui para pequena fé, é a expressão oligopistos. E a expressão oligopistos, ela é aplicada a pessoas incrédulas e a pessoas que não confiam. Então o que é que Jesus está dizendo aos seus discípulos? O que é que Jesus está dizendo aos seus apóstolos? Oligopistos, vocês não creem. Vocês não têm fé. A sua fé é pequena. Vocês são incrédulos. Vocês não confiam. Essa palavra, ela é muito pesada. Nós lemos essa palavra e nós achamos que ela é uma expressão comum. E olha que Jesus usou algumas vezes essa expressão. Essa não é a única ocasião em que Jesus utiliza essa expressão. Mas ela significa que o homem está sendo incrédulo. A Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Sem confiança. Então talvez você creia, mas você não confia. Você não depende dele. E aí, isso torna a tua fé também manca. Isso torna a tua fé também uma fé defeituosa, deficiente. E uma fé deficiente não consegue carregar ninguém. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos por fé e não por vista. Se nós vivemos por fé e não por vista, nós precisamos ter uma fé verdadeira. Porque uma fé defeituosa, ela não conduz ninguém, ela não carrega ninguém, ela não sustenta ninguém. Pessoas de pequena fé, que é o caso que Jesus está expondo aqui, são pessoas que se preocupam facilmente. Esse é mais um exercício que você deve fazer para saber a medida da sua fé. Pessoas de pequena fé são pessoas que se preocupam facilmente. Qualquer coisa lhes preocupa. Qualquer coisa lhes tira a estabilidade.
qualquer coisa lhes traz desespero. Existia um pregador inglês chamado George Miller. George Miller nasceu em 1805, morreu em 1896. E George Miller, ele é conhecido como o apóstolo da fé. Ele teve uma infância um tanto quanto conturbada, porque ele foi levado ao seminário ainda jovem, mas ele não tinha essa fé, ele não tinha essa crença, ele não tinha essa convicção. E até os 20 anos de idade, ele fazia seminário, estudava, mas com o intuito de ter uma vida estável, se tornar pastor e viver na segurança do cargo de pastor. Aos 20 anos ele teve um encontro com Cristo, quando na faculdade os jovens estavam reunidos, orando a Deus de joelho e pedindo: Deus, manifesta a tua bênção no nosso meio. Deus, derrama a tua bênção no nosso meio. Naquele dia, aquele homem teve um encontro com Deus. E quando ele teve esse encontro com Deus, a sua vida foi restaurada por completo, foi transformada por completo. E a partir daí, esse homem que estudava para se formar teólogo, assumir o cargo de pastor e viver apenas as benesses do cargo de pastor, passou a acordar todos os dias 4 horas da manhã, estudar o dia inteiro até as 10 horas da noite, para se tornar um instrumento das mãos de Deus. O resultado é que esse homem se tornou um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Esse homem ganhou milhares de almas para Jesus. Esse homem passou uma parte da sua infância em um orfanato. E ao estabelecer o seu ministério, ele criou o seu próprio orfanato. E criando o seu próprio orfanato, aquele homem trazia consigo uma convicção. Ele dizia: eu não vou pedir às pessoas dinheiro para manterem o meu orfanato. Ao invés de pedir dinheiro às pessoas para manter o meu orfanato, eu vou pedir diretamente a Deus. Não se desesperava, confiança e dependência de Deus. E ele pedia a Deus, nunca pediu a ninguém. Ele foi diretor desse orfanato por 60 anos. Ele cuidou de 10.000 crianças, mas não teve um dia que não tivesse alimento para essas 10.000 crianças. Isso é fé, isso é convicção, isso é confiança em Deus, isso é não se desesperar diante de situações. Aí você acabou o gás, você já fica desesperado, eita, a comida não vai cozinhar. Você se desespera com coisas pequenas. Ele tinha vidas em suas mãos, e ele confiava na provisão de Deus. E ele tinha uma frase, na qual ele dizia: o início da ansiedade é o fim da fé, mas o início da verdadeira fé é o fim de toda e qualquer ansiedade. Isso é confiar em Deus. Isso é viver na dependência de Deus. Isso é ter certeza de que Deus não lhe deixará e Deus não lhe abandonará. Entenda, a fé precisa atuar nos negócios da vida diária. A fé precisa fazer parte da nossa vida. Precisamos de fé para começar o nosso trabalho. Precisamos de fé para empreender. Precisamos de fé ao assinar um novo contrato. Precisamos de fé, da fé se manifestando na nossa vida diária, até nas pequenas coisas. Ao testemunho de um certo servo de Deus, que ele orava a Deus até para ir na padaria e ficava do outro lado da rua. Fé em exercício, dependência de Deus nas coisas mínimas. Às vezes nós oramos para Deus curar um câncer, mas não oramos para Deus curar uma dor de cabeça. Não oramos para Deus curar uma dor de dente. E isso impede que a fé se manifeste na nossa vida diária, nas coisas pequenas, nas preocupações da vida diária. Comece a exercitar a sua fé e comece a aplicar a sua fé na sua vida diária. Eu estou desempregado, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Exercite a sua fé, exerça a sua fé. Isso é a fé fazendo parte da vida diária.
E é a fé fazendo parte da vida diária que vai fazer com que nós cresçamos em espiritualidade. Entenda. Ou a fé faz parte da nossa vida diária, da dependência das coisas mínimas, das coisas comuns da vida. Ou a fé não será eficaz o suficiente na nossa vida para lidarmos com os desafios do ministério e para lidarmos com a guerra espiritual que enfrentamos, com a guerra espiritual em que vivemos. Quem vive no ministério sabe os desafios que é. Especialmente quem tem cargo de liderança sabe os desafios que é. Mas não apenas quem tem cargo de liderança. Para ser crente, para ser cristão é um desafio. E como é que você vai ter fé que Deus vai te dar vitória contra o diabo se você não tem fé que Deus vai curar uma dor de cabeça? Você percebe? A fé, ela tem como ser acrescida na nossa vida. Ela tem como crescer. Mas ela só cresce quando ela é exercitada. Se a fé não é exercitada, ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não aumenta. Então hoje Deus nos dá alguns pequenos desafios para que, vencendo esses desafios, conheçamos mais a Deus, conheçamos mais o seu poder, desfrutemos mais de Deus, desfrutemos mais o seu poder, para nos preparar para coisas maiores. Ao falarmos sobre isso, é inevitável não nos lembrarmos de Davi, que ao cuidar das ovelhas no campo, enfrentou um urso, enfrentou um leão, matou o urso, matou o leão, cuidando das ovelhas no campo. E mal sabia ele que Deus estava preparando ele, naquela situação, para matar Golias e libertar o povo de Israel da opressão de Golias e dos filisteus, naquela ocasião, lá na frente. Então a fé precisa fazer parte da nossa vida diária, porque ela vai nos fazer crer mais em Deus, ela vai nos fazer confiar mais em Deus e nos preparar para coisas maiores. Então acredite, se você não tem fé para ser curado de uma dor de cabeça, você nunca terá fé para ser curado ou para orar para que Deus cure uma pessoa com câncer. Você nunca vai vencer na sua vida espiritual, você nunca vai vencer as batalhas, a guerra espiritual, que é constante, é diária, é intensa. Enquanto estamos aqui no mundo espiritual, há uma luta pela nossa alma. A nossa alma está em disputa no mundo espiritual. E aquilo que nós fizemos aqui vai refletir no mundo espiritual. Então, se você não tem fé para aplicar essa fé na sua vida diária, na sua vida comum, acredite, você nunca vencerá as lutas espirituais. Você nunca vencerá a guerra espiritual. Você fracassará na guerra espiritual, sem sombra de dúvidas. Acredite, a fé nos furta as preocupações e nos presenteia com confiança inabalável em Deus. Quando cremos, essa fé tira de nós as preocupações, a ansiedade. Essa fé tira de nós o medo, o pavor, e nos presenteia com o dom, com a graça e com a bênção de Deus. Nos presenteia com a provisão de Deus. Nos presenteia com a confiança inabalável em Deus. Se a nossa confiança em Deus não for inabalável, não é fé. Se você diz que crê no Deus do impossível, mas você questiona alguma ação dele, ou você questiona que algo na sua vida não será realizado, então você não crê de fato, você não tem de fato fé. Pessoas de pequena fé são pessoas assustadas, são pessoas medrosas. Todas as pessoas que são assustadas, todas as pessoas que são medrosas, são pessoas que não têm fé. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 8 sobre os discípulos em uma tempestade. E uma tempestade deixou os discípulos terrivelmente assustados, com medo de naufragarem, com medo de afundarem, com medo de morrerem afogados. Ou seja, coisas comuns, porque esses homens eram do mar, esses homens eram pescadores. Quantas tempestades aqueles homens já haviam enfrentado? Então, quando somos pessoas de pequena fé, as coisas comuns, as coisas que estamos acostumados, nos assustam, geram em nós pavor, medo, desespero.
Coisas que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia, muitas vezes tiram a nossa estabilidade. Não seja alguém de pequena fé, porque se você for alguém de pequena fé, as coisas mínimas da vida e as coisas comuns da vida vão te destruir, vão te fazer naufragar. Foi o caso dos discípulos. As pessoas de pequena fé sempre maximizam tudo. Sempre vê as coisas maiores do que o que elas realmente são. Sempre enxergam as coisas com uma proporção muito maior do que elas realmente têm. Isso mata a nossa fé. Isso mata a nossa espiritualidade. Isso mata a nossa comunhão com Deus. Para pessoas de pequena fé, qualquer coisa parece que é o fim do mundo. Qualquer coisa, por mais simples que seja, parece que é insolúvel. Bate o desespero. Meu Deus, que confiança é essa que temos em Deus? Que Deus do impossível é esse que nós dizemos que cremos nele? Esse não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia diz a cada um de nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para vossas almas. Como é que nós cremos no Deus do impossível e não descansamos nele? Não cremos, não confiamos que ele realmente fará o impossível na nossa vida. Alguma coisa está errado na nossa fé. E enquanto os discípulos estão desesperados, Jesus está dormindo no barco. Eles acordam Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus, com uma palavra, acalma a tempestade. Com uma palavra, Jesus acalma a tempestade. Será que com uma palavra ele pode acalmar teu coração? Com uma palavra ele acalmou aquela tempestade. Será que com essa palavra ele consegue acalmar seu coração? Será que com essa palavra ele consegue fazer com que você creia nele? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A fé, ela é fruto da palavra. Se você não crer mediante a palavra, você não crerá mais em absolutamente nada, de forma nenhuma. Será que a sua palavra consegue trazer fé ao seu coração? Há uma frase de Charles Spurgeon, na qual ele diz: uma pequena fé levará a tua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a tua alma. É possível chegar no céu com uma pequena fé, mas se você tiver uma grande fé, o céu descerá até você. O céu se instalará na sua alma. E estar lá na eternidade será apenas reflexo daquilo que você já vive aqui. Você não precisa viver o gozo, a alegria, a paz, a tranquilidade, o sossego do céu apenas lá. Você pode começar a viver aqui, se o céu se instalar na sua alma. Pessoas de pequena fé, e eu encerro aqui, são pessoas indecisas. Sempre estão divididas entre a palavra de Deus e as opiniões e as circunstâncias. Você vem para a igreja, Deus através da sua palavra fala algo extraordinário ao seu coração. No momento que você sai da porta para fora, alguém fala para você: não vai nessa não, que é furada. Não acredita nisso aí não, que isso é papo de pregador. E você fica dividido. Aquela palavra, lembra de Mateus capítulo 13? A semente que cai na beira do caminho? Vem os pássaros e começam a comer. A palavra de fé que você recebe aqui, o diabo lá fora começa a tirar, começa a catar, começa a comer, começa a esvaziar você. São pessoas divididas, pessoas de pequena fé. Pessoas divididas, não tem convicção. Deus fala, mas se outra pessoa falar, ela já questiona. Ela já duvida. Ela já não consegue confiar plenamente naquilo que Deus falou através da sua palavra. São pessoas divididas entre a palavra de Deus e as opiniões dos outros, e também entre as circunstâncias. Deus falou, mas a coisa está tão difícil. Deus falou, mas isso é tão complicado de resolver. Deus falou, mas a doença, segundo o médico, é incurável. Então você fica dividido entre o que Deus falou e entre as circunstâncias. E isso é uma pessoa de pequena fé. E aí Tiago trata sobre essas pessoas e diz que são pessoas inconstantes.
São pessoas que são como as ondas do mar, vêm e voltam. E diz: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. A inconstância na fé inevitavelmente nos levará a deixarmos de viver os milagres de Deus. Jesus aconselha em Marcos capítulo 11, versículo 22: tendes fé em Deus. Não seja alguém de pequena fé, mas tenha fé em Deus. Independente das opiniões, tenha fé em Deus. Independente das circunstâncias, tenha fé em Deus. Independente das suas limitações, tenha fé em Deus. Independente de qualquer coisa, tenha fé em Deus. Amém?